Falta ao Flamengo ter um olhar mais abrangente para o mercado, como fez o líder Botafogo ao contratar jogadores não tão caros, mas úteis para o seu elenco? Mauro César Pereira falou sobre o assunto. Mauro César Pereira, o Wendel. Ainda há chance do Flamengo fechar com o Wendel? Lembrando, as negociações com o Zenit continuam em andamento e o Flamengo subiu a proposta para 16 milhões e 800 mil euros, o equivalente a 87 milhões de reais, mas vê o Zenit meio irredutível com a pedida de 18 milhões de euros, 93 milhões de reais, Mauro. O jogador, ele é caro, né? Ele é um probleminha lá que tem o Zenit, né? Ele é um problema, porque nem foi inscrito, não se apresentou, teve problemas aqui no Brasil, aí, familiares e tal. Enfim, eu honestamente, eu acho que o Flamengo deveria ter parado na proposta dos 15, né? E ponto. É 15, não quer, não contrata. Perdeu o Vidal, saiu agora o Matheus França, de fato, tem ali algumas lacunas no elenco, mas eu acho que o elenco ainda é muito bom. E eu não acho, assim, eu não penso que tem que contratar a qualquer custo. Eu acho que aí você pega essa grana e você vai com tudo, então, no começo do ano e arranca o De La Cruz lá do River Plate. Ou se o Internacional fizer o serviço eliminar o River Plate, né, você de repente consegue até acertar essa contratação um pouco mais cedo. Se não puder inscrever agora, deixa tudo já amarrado, traz o cara no ano que vem. Eu vejo dessa forma, porque não, assim, eu acho que no final agora, a impressão ele é um baita jogador, mas eu acho que não vale tudo isso não, né? Eu acho que é muito desproporcional em relação aos outros jogadores da posição. Você pegar o Pulgar, pegar o Thiago Maia, pegar o Alan agora, nenhum deles custou algo parecido. Eu não acho que eles sejam um jogador tão superior para custar tanto dinheiro a mais. Claro que os russos estão valorizando o direito que eles têm, não é pedir o que eles quiserem. Agora, eu acho que já subiu muito essa proposta. Eles pagaram 20 milhões. Tudo bem, eu posso pagar tanto. Você quer, quero. Isso é assim mesmo. Seria agora mais um para brigar por lugar. Acho que nem seria titular. Exato. Ia brigar pelo espaço. Ele vai brigar por espaço no time. Então, eu entendo que mais razoável seria separar essa grana e tentar uma investida no começo do ano no De La Cruz e, de repente, até em outras posições que o Flamengo precisa de jogador para o ano que vem. Lateral esquerdo, Felipe Luiz, acho que não creio que vai continuar. Até teve alguns dias de ilusão, né? Jogou super bem contra o Grêmio, no sábado já não foi legal. O Felipe não tem condição de jogar seguidas partidas mais, é uma coisa muito óbvia. Tecnicamente ele é brilhante, mas ele não consegue jogar. Então ele precisa de uma recuperação maior. Então para o ano que vem o Flamengo tem que pensar num outro lateral esquerdo, creio eu. Na direita também tem um problema, o Varela não é utilizado, imagino que cedo ou tarde vai embora. O Wesley está crescendo, tem que ter um outro lateral. Vai ser o quê? O Mateuzinho, reserva do Rodinei? É com ele que vai contar? Tem que pensar nessa posição também. Então existem algumas carências, eventualmente na zaga o Flamengo vai precisar de alguém, porque o Rodrigo Caio não deve renovar, o Pablo não sabe se vai ficar para o ano que vem. Então, para comprar na correria, nesse desespero, honestamente, eu acho que seria melhor esperar um pouco mais. Eu acho muito caro também, sinceramente, acho que é muito dinheiro por um jogador, disse bem o Bruno, que deve brigar por posição. Se fosse um cara não assim... Pode chegar e meter a camisa. Foi o que eu falei há pouco. Dificilmente alguém chega para ser titular absoluto. Mas poderia ser um cara assim de um nível... Ou por exemplo, se eu estivesse contratando um lateral direito excepcional, assim, melhor que qualquer um do Brasil. Aí você fala, esse cara vai chegar e vai jogar. O Wesley vai ser reserva, vai ser bom pro garoto, vai entrar em alguns jogos, menos responsabilidade do menino que é muito novo. Uma posição carente, né, que é essa. Mas não é o caso. Não é o caso. Então... eu acho um pouco de exagero, parece que estão tentando a qualquer custo para não ficar de mãos abanando. Não está de mãos abanando. O Flamengo contratou o Ayrton Lucas, que estava emprestado, contratou o Rossi, goleiro, contratou o Luiz Araújo, ponta, e contratou o Alan, volante. 4 jogadores. E o Flamengo perdeu o quê? O Matheus França agora, que é um jogador que vinha da base, que nem jogava tantas vezes, né? E que já sabia que ele iria sair em algum momento, que ele não ia ficar daqueles jogadores que... a venda desses caras acaba viabilizando alguns outros investimentos, embora essa contratação do Wendel, pelo que sei, não está conectada à venda do Matheus. Né? São coisas diferentes. Né? O Flamengo vai pagar parcelado, contando com outras receitas e não exatamente com esse dinheiro. Ou seja, o Flamengo com a venda do Matheus, ele tem mais bala para, em um outro momento, talvez atacar o mercado de uma forma um pouco mais precisa aqui na América do Sul e trazer o De La Cruz e, eventualmente, mais 1 ou 2 jogadores interessantes. O Botafogo está ensinando muita coisa que o Flamengo não está aprendendo. Sabe? O Botafogo está contratando jogadores que não são tão caros, que são úteis dentro do patamar do Botafogo, que é um patamar financeiro abaixo, é verdade, e por isso é sensacional a campanha, a liderança. E eu acho que o Flamengo poderia olhar um pouco mais para o mercado
que não tem tanto holofote, tanta Mas grife. você acha que esse tipo de jogador dá certo no Flamengo? Depende do Eu acho que jogador. no Flamengo a pressão é maior. Depende do jogador. Por exemplo, Um jogador jovem que você possa investir. Hoje mesmo, um rapaz escreveu aqui no Twitter sobre o Lisandro Martins, que joga no Manchester United. Aí eu falei, os clubes brasileiros não vêm, o Botafogo tá vendo. Aí eu recuperei um post no meu blog de 2017, um texto do Josa Novales, que é um cara que mergulha aí pelo futebol latino-americano. E ele fez uma lista de jogadores. Na época ele colocou lá, Lisandro Martins, 17 anos, defesa e justiça. Jogador tal característica, passe longo, zagueiro, assim, ele é um zagueiro até baixo, né? Mas ele tem muita velocidade, é muito bom passador e lançador. E depois o cara jogou no defesa um tempão, jogou aqui contra a Palmeiras, jogou contra vários times aqui, ninguém viu. Aí o Ajax foi e contratou. O Ajax se viu. Olha como pode isso, o Ajax se viu. Igual o Enzo Fernandes, que foi agora o jogador mais caro da Premier League quando saiu do Benfica para o Chelsea. Estava emprestado pelo River Defensa e Justiça. Ninguém viu. Quando o Flamengo foi atrás, já estava no River, ele era o batedor de pênalti do Marcelo Galhardo. Aí o preço já disparou. Então, assim, tem jogadores bons que surgem e que os caras não veem. Acho que tem que ter um olhar mais atento para a América do Sul e outros mercados, onde você possa encontrar jogadores que não são de grife e que possam ser interessantes também, além desse modelo aí de contratar jogador que tem uma grife, né? O Wendel já virou uma grife aqui agora. o Flamengo, pelo poder aquisitivo que tem, não sei como é que o Flamengo deixou escapar o... É Ayrton, né, que foi pro Bahia, o lateral direito? Gilberto. Não, Gilberto. O Gilberto. Você nunca lembra do nome. Porque eu sempre fico com o Ayrton Lucas na cabeça que o Flamengo comprou. Por exemplo, eu tava vendo o Del Valle, o Bahia contratou o lateral esquerdo do Del Valle, que era o principal jogador, e acabou reemprestando de novo agora pro Del Valle. Ele foi para um time que não tá bem, mas o cara foi. Você dá para ver que ele joga muito. O lateral esquerdo. Chaves. O Chaves voltou pro Del Valle. Ele era o principal jogador. Ele arrebentou com o São Paulo na final da Sim. Sul-Americana. Muito forte. O Bahia contratou, o Bahia vive um mau momento, tá na zona de rebaixamento. O Del Valle pegou ele de volta. Ele vai jogar agora, Libertadores. E o Gilberto é bom jogador. Imagina o Gilberto no Flamengo Mas e não eu no Bahia. concordo com o Mauro. Eu acho que o Wendel, 83 Não, é muito. reais é muito dinheiro. Muito. Sim. Eu acho um bom Não sei reforço. nem se ele joga mais do que o Mas Thiago Maia. 83 milhões de reais é muito dinheiro. Ô, Mauro, antes de você sair, qual a posição que você acha mais carente nesse Flamengo? Lateral direita E uma reserva para trás. e um reserva lateral esquerda, porque o Felipe não consegue jogar regularmente. Você vê agora, ele teve que jogar de novo porque o Ayrton machucou. Então ele fazia 2 jogos. Jogo com o Grêmio, excelente. Jogo com o Atlético, o gol foi em cima dele. A bola era dele. Ele não conseguiu ter velocidade para interceptar uma bola que acabou alcançando o Paulinho e correr atrás do Paulinho, então nem pensar. Então o Felipe Luiz é um jogador para usar em alguns momentos e eu acho que é o ano derradeiro da carreira dele. Se quiserem fazer um contrato com ele para o ano que vem, que eu acho até que não faz muito sentido, na minha opinião, tá? Não tecnicamente, mas pela questão física e tudo mais. Mas se for o caso, você tem que ter 3 laterais. Você tem que ter o titular, um outro que possa jogar e o Felipe para jogar em alguns momentos, para ser opção, para mudar a forma de jogar. Até no jogo contra o Grêmio, várias vezes o Léo Pereira fez a função ali pela esquerda como lateral, ele vinha trabalhar por dentro como um meia. Até achei bem interessante essa saída que o São Paulo encontrou, que ele agrega bastante ali, né? Quando a bola bate no pé dele, agora ele jogar na lateral e tudo. É como o caso do Marcelo, do Fluminense. O Marcelo tem que ter sempre uma proteção, um cuidado especial. Se deixar o Marcelo para correr atrás no jogador veloz, como foi o caso do Paulinho no sábado na bola esticada, o Marcelo vai ter mais dificuldade. Agora, a qualidade do Marcelo não se discute também. São os 2 laterais da seleção na Copa retrasada. Quer dizer, é só isso. Mas os 2 são veteranos, né? Já não conseguem render tanto. Bom, vamos falar, Bruno Prado, do possível reforço, do possível adversário do Flamengo para a Libertadores, se o Flamengo passar, do possível adversário do Olímpia também, porque o Fluminense enfrenta o Argentinos Júnior hoje, né? Fluminense e Argentinos Júnior se enfrentam no estádio Diego Armando Maradona, na Argentina, às 7 horas da noite, pelo jogo de ida das 8ª de final da Libertadores. Aí eu pergunto, Argentinos Júnior também é um time de tradição. É um time argentino, é um time que tem torcida, é um time que passou no grupo do Corinthians. Foi. Né? Quase que foi o líder, mas é o Independente Del Valle. Eles perderam na última rodada para o Del Valle. Acabou passando na última rodada, venceu o Corinthians em Itaquera. Sim. Inclusive o Argentinos Júnior. Tem favorito para esse confronto? É equilibrado. Acho que o Fluminense até tem alguns jogadores melhores, mas o Fluminense joga muito mal fora de casa. O Fluminense é um dos times que mais oscila assim, de desempenho jogando no Rio e fora de casa. Fora de casa o Fluminense cai bastante.
O Argentino Júnior também é um time que gosta de jogar com a bola, é um time que a gente viu no jogo aqui em Itaquera mesmo, contra o Corinthians, mesmo fora de casa, era um time que queria ter a bola, queria sair jogando, tocar a bola, troca passes. Então é um time de certo modo até parecido com o Fluminense na característica, na proposta de jogo. Então eu acho que vai ser um jogo legal, um jogo bom, mas o Fluminense precisa jogar mais fora. Se ele volta hoje com uma derrota, mesmo que por um gol, não é simples você reverter jogando no Rio de Janeiro na semana que vem. Então, eu acho que essa é a principal preocupação do Fluminense, o jogo como visitante. O Fluminense, ele oscila muito fora do Maracanã, é um time que não tem um bom desempenho. Acho que, como eu falei, acho que até o Fluminense tem jogadores melhores que o Argentino Júnior, por isso coloca um pouquinho à frente o Fluminense no confronto. Mas o jogo de hoje é um jogo para ficar atento, porque o Fluminense não está jogando bem fora de casa. Vamp, o Fluminense tem altos e baixos. A gente até fala, um determinado dia, o Fernando Diniz é o melhor técnico do Brasil. É o técnico para a seleção brasileira, foi inclusive contratado pela CBF para ser o interino até o acerto com o Ancelotti. Aí daqui a pouco, Fernando Diniz, o time só toca bola, só fica lá atrás tocando bola, futebol que ele não vai ter nunca resultados de expressão, títulos de expressão. E aí, Vamp, o que esperar do Fluminense do Fernando Diniz? Esse Fluminense vangloriado, elogiado ou Fluminense muitas vezes criticado? Porque, se eu não me engano, é o treinador que tem mais altos e baixos em relação a críticas. Daqui a pouco ele é o melhor. Do céu daqui a ao pouco ele é o inferno, pior. toda hora, né? Toda hora. Mas assim, ele vai pegar um time que gosta de posse de bola também, né? O Argentino Júnior gosta da posse de bola. É um duelo aí que pra mim tá em aberto, mas o Fluminense pra mim passa. Nesse duelo o Fluminense passa e vai provavelmente aguardar lá. Acho que vai ter um Fla-Flu na próxima rodada, ou na próxima fase da Libertadores. Não, se tiver um Fla-Flu na próxima fase da Libertadores, a gente tem que lembrar que o Flamengo eliminou o Fluminense da Copa do Brasil. Pode ser uma chance de revanche Não, vai do ter, já Fluminense, teve vai ser um confusão. clima Eu acho que ainda vai- mais de rivalidade. Eu acho que vai ser se o Teve a final do Carioca, Copa do Brasil, pode Mas, ter Bruno, mas o Fluminense na Libertadores, ele joga bem fora de casa. Nessa ele ganhou do Sporting Cristal em Lima, aí perdeu em La Paz e perdeu em Buenos Aires, né? O Strongest. Em La Paz ele foi com o time reserva, né? Foi com o time reserva. sim. E qual foi o outro Perdeu jogo? pro River. O River aí, jogo qualquer um que for lá para 100 mil. O estádio agora tá para 100 mil pessoas, né? Mas a cavalaria deve ir todo mundo no Fluminense, só que o Argentino Júnior gosta de posse de bola também, né? É um time que gosta da posse de bola. Mas eu boto o Fluminense favorito nesse para passar. Não digo nem nesse jogo, para passar o Fluminense, para mim é o favorito. Você acha o Fluminense favorito? Favorito. Eu também acho. Eu acho que o Fluminense passa. De alguns sobre o confrontos Argentino- aí, de alguns confrontos dos brasileiros. Tudo bem, o River tem uma vantagem, o Cudê chegou agora no Inter. Eu boto até o Fluminense mais favorito para passar do que o Inter. Sim. Porque pega o campeão argentino, né? Quem mais tem ali? O Atlético Paranaense pega o Bolívar. Aí é batata. Aí é certo. Vai tomar um sufoquinho hoje lá. E tem Atlético Na Mineiro e altitude. Palmeiras, tá, meu amigo? Aí tá em aberto. Aí é aberto. Esse jogo é o Esse grande é aberto. confronto. Pra mim é o Esse é grande confronto Sim. do mata-mata da Libertadores por enquanto. Flamengo e Olímpia, lógico que é Flamengo, mas eu sempre gosto daqueles. Você já apostou. Já, Só pra lógico. te lembrar, não é que você gosta, não. Você já apostou. Lógico, tô com 600 Você apostou de lucro. 500 nesse. Vocês sabem o quê? Você apostou 500. Tá hoje, 6 mil. Tá com 600 medo? eu tô de lucro. Tá com Fazer medo? uma fezinha, vai, Cabanha. Baixa o Cabanha. Que é o atacante do Olímpia, será que aqueles caras nunca param? Roque Santa Cruz. Como é o nome do outro? Grandão lá, o outro atacante. Cardoso. Oscar Cardoso. Cardoso. Esses Tá no caras nunca Libertad. param. Que sempre aparece. O japonês tá aqui, tá no Libertad, tá no no Libertad. Olímpia. O Olímpia tem a maior torcida, né? Quer botar 500 ou não quer? Bora, City. Não, que sítio. O Olímpia trocou o Aguirre Agora é pelo o Arce. Arce. Era o Aguirre. Tique Arce. É. Tá aí crise lá também, viu? Crise aqui no Flamengo. O Flamengo procurou uma crise também, né? O Arce da reunião. Os caras falaram assim, ó. Irmão, você Os caras tá lá pode em crise. querer criar crise no Flamengo. A crise no Flamengo já passou. A crise no Flamengo foi temporária. É o Gordon. Bateu o vento, a Eu nuvem negra se foi e eu gosto. abriu o Eu céu. gosto do El Gordon. Você gosta do Marcos Ele, quando Braz? vai pra contratar, ele é pica. Que Eu bom, gosto que foda. bom que você gosta do Marcos Eu Braz. gosto mesmo do Marco Braz. Claro, eu sei. Você sempre fala isso. Eu gosto dele.